Olá, turma! Vamos hoje, na aula de língua portuguesa, usar o livro de gramática e estudar os verbos regulares. Na aula passada, nós já estudamos falamos um pouquinho sobre o que é verbo, sobre o tempo verbal, o modo do verbo, certo? As formas nominais do verbo. Agora, hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre os verbos regulares. Os verbos regulares são aqueles que mantêm o radical, parte do verbo que não muda, inalterando durante a conjugação. Então, quando a gente vai conjugar os verbos regulares, ele mantém o radical dele, não há muita mudança, certo? Na finalização do verbo. Aí nós temos como verbos regulares o verbo abrir, acender, amar, andar, assistir, beber, comer, comprar, deitar, escrever, estudar, folhear, partir, pousar, aceitar, pegar, trabalhar, vender, viver e conversar. Todos esses verbos que eu citei, eles são verbos regulares, porque mantém o radical, certo? Na hora que vai fazer a conjugação. Vamos ver aqui no livro, na página 83 de gramática, nós temos aqui o verbo amar. E nós podemos observar aqui, ó, quando o verbo está sendo conjugado, ele não vai ter a mudança no seu radical, essa parte que está em negrito. Então, eu amo, certo? Aqui, ó, tu amas, ele manteve o radical, certo? Vamos agora passar para a página 84. Na 84 tem assim: agora observe exemplos de verbos das três conjugações. Então, nós temos alguns verbos que são da primeira conjugação, temos verbos da segunda conjugação e da terceira conjugação. Os verbos da primeira conjugação são os verbos que terminam em AR. Então, conversar, ajudar, estudar, são verbos que terminam em AR. Eles são da primeira conjugação. E aqui vai ter ele aqui no modo indicativo, temos os tempos verbais, ó, presente, eu ajudo, tu ajudas, ele ajuda, nós ajudamos, vós ajudais e eles ajudam. Temos o pretérito imperfeito, eu ajudava, tu ajudavas, ele ajudava, nós ajudávamos e vós ajudáveis e eles ajudavam. Então, vocês vão dar uma olhada como fica o verbo ajudar, que é da primeira conjugação, porque termina em AR. Você vai ver os outros tempos verbais, como ele fica. Depois, nós temos aqui, no modo subjuntivo, certo? Que vai o quê? Causar dúvida, né? Não é de forma, ele vai, não vai dar ideia precisa, certo? Agora, você vai, olha, observar que ele aqui no presente, que eu ajude, ele vai ter o auxílio, certo? Da palavra que. No pretérito imperfeito vai ser se eu ajudasse. Aqui no futuro, o futuro ele vai ter o auxílio do quando eu ajudar, certo? No modo subjuntivo. E temos o modo imperativo. Ele não vai ter a primeira pessoa do singular, eu. Então, ajuda tu, certo? Vai ter a partir da segunda pessoa do singular. E vamos aqui ver outro verbo. Nós temos o verbo correr. O verbo correr, ele é da segunda conjugação. Então, todos os verbos terminados em ER, eles vão ser da segunda conjugação. Escrever, colher, correr, percorrer, tudo vai ser da segunda, porque termina em ER. E aí você vai estudar os tempos verbais dele.
Vamos para a página 85. Temos o verbo partir. O verbo partir termina em IR e ele é da terceira conjugação. Temos outros verbos, né? Sorrir, rir, partir, mentir também. Esses verbos terminam em IR, terceira conjugação. Aí você vai também estudar aqui os modos indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo e os seus tempos verbais. Aí vocês vão dar uma lida, certo? Temos as formas nominais também dele, dos verbos. Aí vocês dão também uma olhada. Vamos agora fazer a atividade da página 86. Aí, primeira, encontre no caça-palavras abaixo 14 verbos do poema Marias, transcrito no início da lição, página 82. Aí você vai dar uma olhadinha na página, dispostos em todas as direções. Todos os verbos, aí você vê toda palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza vai ser o quê? Um verbo, aí você circula. Segunda, complete as frases abaixo com o tempo presente dos verbos indicados. Então, na letra A tem o verbo abraçar. Você vai colocar aqui ele no tempo presente. Maria abraça sua amiga com carinho. A mesma coisa você vai dar uma olhada na letra B. Letra C vai olhar o verbo que está no parêntese e vai colocar no tempo verbal pedido, no presente, certo? Gritar até a letra F, com o verbo pedir. Aí você vai colocar o verbo no tempo presente. Terceira, sublinhe nas frases abaixo as palavras que indicam a ação realizada. O pedreiro faz pães deliciosos. Gente, corrigindo, o padeiro faz pães deliciosos. Então, qual é a palavra que indica a ação nessa frase? A palavra faz. Aí vocês vão passar um tracinho embaixo do verbo faz. A mesma coisa você vai dar uma olhada nas outras frases até a letra F. Quarta questão. Escreva abaixo de cada figura o que cada personagem faz. Aí aqui o pássaro faz o quê? Voa. O homem faz o quê? Pesca. Aí você vai colocando nos quadrinhos, olhando as figuras e colocando. Vamos para 87. Quinta questão. Lê as frases abaixo, observando os verbos. Depois, coloque-os na coluna certa. Aí, na letra A, nós viajaremos para São Paulo amanhã. Aí, na letra A letra A, você vai colocar no futuro. Por quê? É viajaremos, indica tempo futuro. Você vai colocar o verbo viajaremos aqui. Aí você vai olhando até a letra G e colocando o verbo no tempo que ele está indicando. Sexta, escreva se o verbo está no infinitivo, no gerúndio e no particípio. Então, você vai olhar o verbo pular. Ele termina em AR. AR indica que o verbo está no infinitivo. Olhando aqui, ele termina em ando. Então, ele está no gerúndio. E assim você vai identificando cada um. Agora vamos para 88. Na 88 tem: observe os verbos abaixo e use os símbolos de acordo com a legenda. Vermelho, o símbolo, né, do círculo é o presente. Aí você vai olhar esses verbos abaixo e vai colocando, certo? Aí você vai colocando os símbolos. O passado vai ser um triângulo e o futuro é um quadrado verde. Aí vocês irão colocando, indicando cada um de acordo com a legenda. Oitava, assinale com um X as frases em que os verbos estão no passado. Então, o passado indica que o fato já ocorreu, né?
E aí você vai olhar cada frase dessa e marcar apenas as que estiverem no passado. Nona questão. Pinte as colunas de acordo com as legendas. Aqui você vai, da primeira conjugação, você vai pintar de vermelho. Segunda conjugação de amarelo. E terceira conjugação de azul. Aí você vai olhar a finalização dos verbos, né? Aquele que termina em AR vai ser da primeira conjugação. O que termina em ER, segunda conjugação. E o que termina em IR vai ser da terceira conjugação. 10ª questão. Encontre no diagrama abaixo 10 verbos e circule-os. Aí vocês vão procurar aqui no caça-palavras. Página 89. 11ª. Agora escolha 3 verbos encontrados no diagrama e forme frases no tempo presente. Aí você vai olhar a 10ª questão, os verbos que vocês encontraram, você vai fazer uma frase, certo? Cada verbo você faz uma frase. 12ª, complete as frases abaixo com os verbos que estão entre parênteses no tempo futuro. Então, aqui na letra a fumaça sumirá rapidamente, certo? No futuro. Aí você vai olhar as outras que estão entre parênteses e completar a frase colocando o verbo no futuro. 13ª. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Aí, 1 é presente, 2 futuro e 3 passado. Vocês irão ler todas as frases e colocar de acordo com o que está indicando cada numeração. 14ª, circule de azul os verbos que indicam ação, de vermelhos que indicam fenômeno da natureza e de amarelo os que indicam estado. Aí vocês leem e usem as cores corretas.